São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele, humildemente o suplicamos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas imortais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagramos este momento sagrado à luz do Altíssimo, pedindo que a fé se levante como sol nascente sobre as montanhas da esperança, que a esperança se renove como águas cristalinas que descem do céu, e que a caridade divina guie cada pensamento que nasce na mente, cada palavra que brota dos lábios e cada decisão que tomamos no coração, sob vossa sagrada proteção e intercessão poderosa diante do trono do Altíssimo. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, comandante supremo dos exércitos celestiais, general invencível das hostes angélicas, vós que fostes o primeiro a proclamar com voz potente e clara: quem como Deus diante da rebelião dos anjos caídos, defendendo com coragem e fidelidade inabaláveis a majestade infinita e a glória eterna do Criador contra a soberba luciferina e o orgulho satânico, estendei sobre nós, pecadores necessitados de proteção, vossa cobertura invencível e vosso escudo, impenetrável neste momento de oração fervorosa. Se esta oração humilde alcança o coração ferido e aflito por dores visíveis e invisíveis, por angústias conhecidas e desconhecidas, por medos confessados e inconfessados, não é por mero acaso ou coincidência da vida, mas por visitação especial e providencial de misericórdia divina que se derrama como bálsamo consolador sobre as feridas da alma. O que hoje parece peso esmagador sem medida e cruz pesada demais para os ombros fracos carregarem, pela graça infinita e imerecida de Deus, Todo-Poderoso, se transforma misteriosamente em começo bendito de cura verdadeira e definitiva, e em caminho seguro e iluminado de paz duradoura, que o mundo não pode dar nem tirar, porque o Senhor misericordioso não abandona jamais, em momento algum, os que o invocam com sinceridade pura de coração e humildade genuína de espírito contrito. Que a alma cansada e fatigada pelas lutas incessantes da vida terrena encontre, enfim, descanso verdadeiro e reparador no silêncio da presença divina. Que a mente oprimida e atormentada por pensamentos negativos, obsessivos e destrutivos seja serenada completamente pela paz celestial que excede todo entendimento humano e toda compreensão natural. E que a vida, ainda que partida em 1000 pedaços e fragmentada pelas dificuldades inesperadas e pelas provações dolorosas, seja recolhida, peça por peça, com amor infinito e paternal, e refeita completamente com o sopro renovador e vivificante do Espírito Santo Paráclito. Ó São Miguel, príncipe glorioso e invencível da milícia celeste, guerreiro valente de Deus, tomai em vossas mãos poderosas e misericordiosas e apresentai com confiança diante do trono glorioso do Altíssimo as dores profundas não expressas que habitam no silêncio doloroso do coração humano, os medos paralisantes escondidos no mais íntimo e secreto da alma ferida, as angústias cruéis que roubam o sono reparador e a paz necessária, e as culpas antigas e pesadas que nos atormentam dia e noite, nos acusam constantemente e nos impedem de viver em plenitude a vida abundante que Cristo nos prometeu. Gravai no chão firme da história humana uma linha indelével de fogo divino e purificador, onde cessam definitiva e eternamente as trevas densas da ignorância espiritual e do pecado destruidor, e começa a reinar sem oposição a justiça, luminosa e esplendorosa da luz eterna e inacessível,
que é Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, luz verdadeira do mundo e esperança inabalável da humanidade. Levantai com vossa força sobrenatural o abatido e prostrado pelas circunstâncias adversas e implacáveis da vida. Fortalecei com vosso poder celestial o desanimado e desencorajado pelas dificuldades que parecem humanamente insuperáveis e intransponíveis. Dai discernimento claro, como cristal e sabedoria celestial, abundante ao confuso e perdido em suas decisões importantes e cruciais. E fazei repousar suavemente o silêncio manso e profundamente consolador da presença divina amorosa sobre quem já não tem mais forças físicas, emocionais ou espirituais para prosseguir corajosamente na jornada terrena. Para que a noite escura e fria da alma atormentada volte a ser abrigo seguro e aconchegante de paz interior e descanso verdadeiramente reparador. E para que o dia amanheça sempre radiante como o horizonte luminoso e promissor de esperança constantemente renovada e de oportunidades preciosas de crescimento espiritual, profundo e amadurecimento humano integral. Concedei-nos generosamente, por vossa poderosa e eficaz intercessão constante junto ao trono da misericórdia infinita, coragem equilibrada e prudente para enfrentar com serenidade os desafios cotidianos que a vida nos apresenta, humildade verdadeira e sincera para reconhecer honestamente nossas limitações naturais e fragilidades humanas evidentes, e perseverança inabalável e constante para recomeçar corajosamente quantas vezes forem necessárias após cada queda e cada fracasso, sem jamais perder a dignidade fundamental e inalienável que Deus nos concedeu graciosamente como filhos amados e herdeiros do reino, e mantendo sempre acesa e viva a chama da esperança que não decepciona nem envergonha os que confiam plenamente no Senhor e depositam toda a confiança em suas promessas eternas e infalíveis. O Senhor é meu pastor bom e fiel, nada me faltará do que realmente necessito. Em verdes pastagens abundantes me faz repousar tranquilamente e me conduz com cuidado paternal junto às águas tranquilas e cristalinas que refrigeram a alma. E, ainda que vales sombrios e ameaçadores se ergam constantemente em nosso caminho terreno e peregrinação temporal, não faltará jamais a consolação divina abundante e o amparo celestial, seguro e confiável. Porque a vara e o cajado do Altíssimo, símbolos eternos de sua autoridade amorosa e de seu cuidado providencial, conduzem sempre com sabedoria infinita e perfeita, protegem constantemente com amor paternal inesgotável e corrigem quando necessário com misericórdia sem limites nem condições. E nisso descansa seguro e plenamente confiante o coração que se abandona completamente nas mãos amorosas de Deus Pai. São Miguel Arcanjo, guardai cuidadosamente as casas e os lares cristãos, com muralhas invisíveis, mas eficazes de paz celestial duradoura e harmonia familiar profunda. Reconciliai pacientemente os vínculos feridos pela incompreensão mútua e pelo orgulho pessoal. Segurai com vossa força divina as mãos distantes pela separação dolorosa e pelo ressentimento amargo, e refazei com infinita paciência as pontes destruídas, onde palavras duras e impensadas cavaram abismos dolorosos e aparentemente intransponíveis entre corações que antes se amavam, para que o amor verdadeiro e cristão volte a falar novamente com sinceridade transparente e respeito mútuo profundo, construindo relacionamentos sólidos e duradouros baseados firmemente na verdade libertadora, na compreensão mútua e no perdão generoso e incondicional. Onde houver orgulho feridor que divide famílias e separa amigos, dai humildade sincera e genuína que une corações e pacifica espíritos.
Onde houver silêncio pesado e ressentido que gela os corações e paralisa os relacionamentos, dai escuta, compassiva e atenta, e diálogo respeitoso e construtivo. Onde houver ferida aberta que ainda sangra dolorosamente na memória e no coração, derramai abundantemente o bálsamo divino da cura interior e do esquecimento misericordioso que liberta e restaura. Onde houver dureza de coração que se fechou hermeticamente para o amor e para o perdão, ponde um coração novo de carne sensível e maleável, capaz de amar novamente com intensidade e de se deixar amar sem reservas nem condições, para que a convivência familiar e social seja sempre lugar seguro de amparo fraterno verdadeiro e oportunidade preciosa de crescimento espiritual mútuo e enriquecimento humano recíproco. Sede escudo protetor e absolutamente invencível contra toda calúnia maldosa e difamação injusta, contra toda língua venenosa que destila fel amargo e semeia discórdia destrutiva, e contra toda intenção torcida e malévola que busca insidiosamente destruir reputações honestas e relacionamentos saudáveis. Selai firmemente os lares cristãos com serenidade duradoura e boa decisão em todas as circunstâncias da vida, para que a verdade divina prevaleça sempre vitoriosamente, sem necessidade de violência ou agressividade desnecessária, e para que a justiça do céu se faça sentir claramente na terra, sem rancor que envenena a alma, nem vingança que corrompe e endurece o coração. Ó mente inquieta e constantemente agitada pelas preocupações incessantes do mundo e pelas ansiedades que não têm fim, concedei lucidez cristalina e sossego profundo que vem diretamente do alto. A memória dolorida pelo peso esmagador do passado e pelos traumas sofridos ao longo da vida, ofereceis sentido renovador e cura interior completa que liberta definitivamente e restaura integralmente. E ao espírito cansado e exausto pelas lutas incessantes da existência terrena e pelas batalhas espirituais constantes, devolvei o canto alegre e esperançoso dos que esperam firmemente em Deus e confiam inabalavelmente em suas promessas eternas. Porque os que confiam plenamente no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala jamais diante das tempestades, mas permanece firme e inabalável para sempre. Rompei decisivamente com vossa espada flamejante de fogo purificador todos os nós, invisíveis, mas reais, que nos prendem dolorosamente ao passado sombrio. Todos os traumas antigos e profundos que nos paralisam no presente e nos impedem de viver plenamente, e todos os votos feitos no desespero e na amargura que limitam drasticamente nosso futuro e nossa capacidade de ser feliz. Orientai passo a passo, com paciência infinita e amor incondicional, o caminho sagrado e profundamente libertador do perdão verdadeiro e do esquecimento misericordioso. Inclusive e especialmente o perdão difícil de nós mesmos, para que a culpa perca definitiva e completamente sua força destrutiva e paralisante, e para que a graça divina firme diante de nossos olhos um horizonte totalmente novo de esperança, constantemente renovada e possibilidades infinitas de recomeço abençoado. Ensinai-nos com sabedoria divina a prudência necessária e absolutamente indispensável de buscar ajuda oportuna e adequada quando realmente necessário, somando harmoniosamente fé sincera e inabalável, razão iluminada pela sabedoria divina e cuidado responsável e constante para com o corpo, a mente e a alma. Pois a caridade verdadeira e autêntica também é discernimento sábio e prudente, e o amor genuíno e cristão leva a sério e cuida com responsabilidade do corpo como templo sagrado do Espírito Santo, da mente como sede da razão iluminada pela fé e da alma como morada preferida e escolhida de Deus. Entregamos também, com confiança filial absoluta e abandono total,
o trabalho honesto de nossas mãos e todas as fontes de sustento de nossas famílias, pedindo humildemente que se abram diante de nós portas justas e oportunidades honestas, que venha diretamente do céu sabedoria prática e eficaz para administrar com responsabilidade e transparência todos os recursos recebidos da providência divina. Que se manifeste sempre e em todas as circunstâncias honestidade cristã exemplar em todas as escolhas profissionais e comerciais, e que cresça constantemente em nossos corações generosidade sincera e espontânea no uso sábio e responsável dos recursos materiais, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem diretamente do alto, descendo graciosamente do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Onde houver dívida angustiante que tira o sono e rouba a paz, humilhação social que fere profundamente a dignidade e falta material que gera ansiedade e desespero, fazei nascer como aurora luminosa um caminho claro de solução justa e viável, uma mão estendida de auxílio fraterno e desinteressado, e a providência concreta de Deus que nunca falta aos seus filhos queridos. Para que a dignidade humana fundamental retorne à mesa familiar, e para que a alegria simples, mas profunda do pão, partilhado com gratidão e do sustento honestamente ganho, renasça no cotidiano de cada dia, transformando o ordinário em extraordinário, pela presença amorosa de Deus. Afastai para longe de nós todos os atalhos enganosos que prometem riqueza fácil, mas trazem corrupção da alma, todas as propostas turvas que comprometem gravemente a consciência e mancham a pureza da alma, e todas as pressas corruptoras que destroem a integridade moral e espiritual. Fortalecei constantemente em nossos corações a fidelidade inabalável ao bem possível de cada dia, onde a prosperidade verdadeira e duradoura começa sempre pelo trabalho justo e honesto, pelo esforço pequeno, mas constante e perseverante, e pela confiança serena e inabalável na providência divina, que tudo governa com sabedoria infinita. Em todas as feridas do corpo que causam dor física e limitação funcional, concedei paciência heróica e sobrenatural para suportar o sofrimento com dignidade, alívio eficaz que diminua significativamente a dor e tratamento médico competente e eficaz que restaure a saúde perdida. E aos que cuidam dos enfermos com dedicação heróica e amor abnegado, dai serenidade constante nas horas mais difíceis, descanso verdadeiramente reparador nas pausas necessárias e ternura inesgotável que não se cansa de servir, para que a caridade cristã autêntica atravesse as noites longas de vigília e devolva ânimo renovado e esperança firme aos que sofrem no corpo ou na alma, lembrando sempre que cada lágrima derramada é colhida carinhosamente por Deus como oração, silenciosa mas eloquente. Seja qual for o diagnóstico médico recebido, não falte jamais companhia humana amorosa, nem o sentido transcendente que sustenta a vida nas horas mais escuras. E que cada gota de suor e cada gemido de dor seja oferecido generosamente a Deus, como participação íntima nos sofrimentos redentores de Cristo, na tentação que assedia constantemente e no tropeço que humilha e envergonha. Cortai decisivamente com vossa espada de fogo todas as cadeias visíveis e invisíveis que escravizam a vontade e aprisionam a liberdade dos filhos de Deus. Devolvei a cada pessoa a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, ensinando a dizer não firme e decidido ao que fere e destrói, a dizer sim generoso e entusiasta ao que edifica e constrói, e a dizer basta corajoso e definitivo ao que destrói a verdade fundamental do coração humano e corrompe a dignidade sagrada da pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus.
purificai. Completamente a língua, para que abençoe sempre e nunca amaldiçoe, para que construa pontes sólidas e não cave abismos intransponíveis, para que semeie paz duradoura e não discórdia destrutiva. Alinhei perfeitamente os pensamentos mais íntimos à palavra viva de Deus e orientai constantemente as mãos para servir sempre com justiça e caridade, para que toda a vida se torne testemunho eloquente de fé e não contradição dolorosa. Erguei com vossa força sobrenatural os caídos pela vergonha e pelo peso esmagador da culpa. Reconduzei pelo caminho reto e seguro os perdidos pela confusão moral e pelo relativismo. E lembrai sempre que a misericórdia infinita de Deus é infinitamente maior que qualquer pecado humano, por mais grave que seja, para que ninguém jamais se defina pelo que quebrou ou destruiu, mas pelo amor divino que recomeça a cada aurora com esperança renovada. Guardai com carinho especial e proteção constante crianças inocentes, jovens em formação, adultos responsáveis e idosos veneráveis. Livrai todos de abusos que traumatizam profundamente, vícios que escravizam a vontade e violências que destroem a dignidade. Inspirai bons exemplos que eduquem pelo testemunho, conselhos sábios que orientem com prudência e amizades leais que sustentem nos momentos difíceis, para formar consciências verdadeiramente livres e maduras na fé. Quando o desânimo pesar como pedra no coração e parecer humanamente impossível prosseguir na jornada, acendei o lume sempre renovado da esperança cristã. Ensinai a respirar devagar e com paz interior, e mostrai o caminho de caminhar junto com outros, porque ninguém se salva sozinho. E a caridade concreta e prática revela claramente a face misericordiosa de Deus. Que cada casa seja simples, mas verdadeiro santuário de oração constante, trabalho honesto e dignificante e descanso verdadeiro e reparador, onde se aprenda diariamente a pedir perdão com humildade, agradecer o pão de cada dia com reconhecimento e repartir generosamente o tempo e os recursos recebidos. Se palavras duras feriram profundamente o coração, dai coragem sobrenatural para desfazê-las com mansidão evangélica e verdade límpida. E se promessas importantes falharam causando decepção e desconfiança, permiti que sejam reescritas com obras concretas e perseverantes, para que a confiança ferida volte gradualmente a florescer como flor na primavera. Se há laços de inveja que corrói a alma, difamação que destrói reputações ou intriga que semeia discórdia, cobri tudo com silêncio orante e retidão de vida exemplar, e rompei as correntes invisíveis que tentam ditar a história por baixo, para que a justiça do alto prevaleça sem ruído e sem ostentação. Em todas as batalhas interiores que travamos diariamente, sustentai a mente com sobriedade cristã, o coração com doçura evangélica e a vontade com disciplina amorosa, porque a santidade verdadeira cresce e se desenvolve no ordinário, feito com amor extraordinário. Dai-nos olhos limpos para ver o bem em todas as coisas criadas, ouvidos atentos para escutar a verdade, mesmo quando incomoda, boca pura para pronunciar sempre bênçãos e mãos generosas para servir sem cansaço, a fim de que, mesmo nas coisas pequenas, tudo seja feito conscientemente diante de Deus. Quando lembranças antigas e dolorosas insistirem em voltar para atormentar o presente, iluminai-as com sentido novo e redentor. Ensinai-a a aprender lições preciosas sem necessidade de reviver a ferida original. E transformai cada cicatriz em sabedoria mansa que pode ajudar outros que passam pela mesma provação. Que a noite seja sempre guardada por anjos protetores, o sono seja pacificado e reparador, e os sonhos sejam purificados de todo o mal, para que o corpo repouse verdadeiramente e a alma
recobre fôlego novo, e assim cada dia amanheça mais leve e cheio de possibilidades. Protegei especialmente os que viajam por necessidade, trabalham durante a madrugada para sustentar a família, velam doentes com dedicação heróica ou buscam emprego com dignidade e perseverança. E guardai com carinho paternal os que choram escondidos, para que ninguém jamais se sinta invisível ou esquecido diante de Deus. Que o perdão seja decisão renovada a cada dia, repetida a cada lembrança que ainda lateja, até que a paz verdadeira encontre morada permanente no coração. E este, sem negar a importância da justiça, aprenda definitivamente a misericórdia que liberta e cura. Fortalecei todos os laços familiares autênticos. Aquietai discórdias que dividem, curai infidelidades que ferem, desarmai violências que destroem e levantai sempre a ternura verdadeira que sustenta alianças duradouras, porque o amor cristão é paciente e bondoso, não guarda rancor nem se alegra com a injustiça. Entre provas financeiras que angustiam, dai criatividade honesta para encontrar soluções, trabalho digno que sustente a família, portas abertas no tempo certo e mãos generosas que ajudem para que a providência divina circule com responsabilidade e todos tenham o necessário para viver com dignidade. Livrai-nos de toda forma de orgulho espiritual que nos afasta de Deus e do próximo, de toda vaidade que nos faz esquecer nossa condição de criaturas dependentes, de toda arrogância que nos impede de reconhecer nossos erros e limitações. Ensinai-nos a verdadeira humildade que reconhece os dons recebidos como graças de Deus, não como méritos próprios. Quando a soberba tentar se instalar em nossos corações, lembrai-nos de que tudo o que temos e somos vem da generosidade divina. Concedei-nos a graça de sermos pequenos diante de Deus e grandes no amor ao próximo. Que nossa força venha da confiança em Deus, não da confiança em nós mesmos. Protegei, ó São Miguel, todas as vocações religiosas, sacerdotais e missionárias, para que floresçam santos pastores que conduzam o rebanho com sabedoria e amor. Defendei os sacerdotes das tentações do mundo, da carne e do demônio, mantendo-os fiéis ao celibato e dedicados inteiramente ao serviço de Deus e das almas. Guardai as religiosas e religiosos em seus votos de pobreza, castidade e obediência, para que sejam testemunhas vivas do reino de Deus na terra. Inspirai muitos jovens a responderem generosamente ao chamado divino, deixando tudo para seguir Cristo mais de perto. Que as famílias cristãs sejam berços de vocações, onde se ensine desde cedo o amor a Deus e o desejo de servi-lo. Livrai os seminários e casas de formação de toda influência maligna, para que se formem sacerdotes e religiosos segundo o coração de Jesus. Protegei os missionários que levam o Evangelho aos confins da terra, enfrentando perigos, perseguições e dificuldades para anunciar a Boa Nova. Que o Espírito Santo suscite sempre novos obreiros para a seara do Senhor, pois a messe é grande, mas os operários são poucos. Abençoai os leigos consagrados que vivem sua vocação específica no mundo, santificando as realidades temporais. Defendei a Igreja Santa contra todos os ataques do maligno, que busca dividi-la e enfraquecê-la. Mantende a unidade dos cristãos sob a autoridade do Papa, sucessor de Pedro. Livrai os pastores da Igreja de toda forma de corrupção, escândalo ou tibieza espiritual. Que sejam verdadeiros altercristos, transparência de Jesus, bom pastor. Protegei as famílias cristãs, células fundamentais da sociedade e da Igreja, para que sejam pequenas igrejas domésticas, onde se vive e transmite a fé. Defendei a santidade do matrimônio contra os ataques da cultura da morte e do relativismo moral.
Que os esposos se amem com amor divino, reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Protegei as crianças desde o momento da concepção, defendendo o direito sagrado à vida contra o aborto e toda forma de violência contra os inocentes. Que as mães encontrem apoio e coragem para acolher a vida, mesmo em circunstâncias difíceis. Inspirai os governantes a promoverem leis justas que protejam a vida, a família e os valores cristãos. Livrai as nações do flagelo da guerra, da violência, da corrupção e da injustiça social. Que reine a paz de Cristo entre os povos, fundada na verdade, na justiça, no amor e na liberdade. Protegei os pobres, os marginalizados, os refugiados e todos os que sofrem, para que encontrem socorro e dignidade. Inspirai os ricos e poderosos a usarem seus bens para o bem comum e a ajuda aos necessitados. Livrai os jovens das drogas, da pornografia, da violência e de todas as seduções do mal que destroem suas vidas e seu futuro. Que encontrem em Cristo o sentido verdadeiro da vida e a felicidade que tanto buscam. Protegei as escolas e universidades para que sejam lugares de verdadeira educação integral, formando não apenas a inteligência, mas também o coração e a consciência moral. Livrai os meios de comunicação de toda forma de manipulação, mentira e corrupção dos costumes. Que sejam instrumentos de verdade, beleza e bondade. Defendei a liberdade religiosa e de consciência contra todo totalitarismo e perseguição. Que os cristãos possam viver e professar sua fé livremente em todo o mundo. Protegei os cristãos perseguidos em muitas partes do mundo, dando-lhes força para permanecerem fiéis mesmo diante da morte. Que seu sangue seja semente de novos cristãos. Livrai a humanidade dos flagelos da fome, da miséria, das doenças e de todas as formas de sofrimento evitável. Inspirai os cientistas e pesquisadores a colocarem seus conhecimentos a serviço da vida e do bem comum. Que os avanços da ciência e da tecnologia sejam sempre orientados pela ética e pelo respeito à dignidade humana. Protegei o meio ambiente, criação de Deus confiada ao cuidado do homem, contra a destruição e a poluição. Que aprendamos a ser verdadeiros administradores dos bens da terra. Livrai-nos do consumismo exagerado e do desperdício, ensinando-nos a viver com sobriedade e a partilhar os recursos com os mais necessitados. Que a terra seja verdadeiramente casa comum de todos os filhos de Deus. Defendei a verdade contra o relativismo e as ideologias que negam a existência de valores absolutos e universais. Que a luz do Evangelho ilumine as consciências e oriente as decisões pessoais e sociais. Protegei a arte, a cultura e a educação para que sejam instrumentos de elevação espiritual e crescimento humano. Que os artistas sejam profetas da beleza divina. Livrai os idosos do abandono e da solidão, para que sejam valorizados como tesouros de sabedoria e experiência. Que as famílias cuidem com amor de seus membros mais velhos. Protegei os enfermos, especialmente os que estão em fase terminal, para que encontrem paz, dignidade e esperança. Que os profissionais da saúde sejam instrumentos de cura e consolação. Defendei a vida humana em todas as suas fases, do nascimento à morte natural, contra a eutanásia e todas as formas de eliminação dos fracos e indefesos. Que prevaleça sempre a cultura da vida sobre a cultura da morte. São Miguel Arcanjo, livrai-nos de toda forma de superstição, magia, esoterismo e ocultismo que afastam as almas de Deus e as entregam ao poder das trevas. Muitas pessoas, em busca de respostas fáceis para os problemas da vida, recorrem a práticas condenadas pela fé cristã. Protegei-as da sedução do mal e conduzi-as à verdadeira luz que é Cristo. Que compreendam que somente em Deus encontrarão a paz e a felicidade verdadeiras.
Livrai especialmente os jovens da curiosidade mórbida por tudo o que é oculto e misterioso, mostrando-lhes que o verdadeiro mistério está em Deus, revelado em Jesus Cristo. Que as famílias ensinem aos filhos a distinguir entre a verdadeira espiritualidade cristã e as falsas espiritualidades que proliferam em nosso tempo. Protegei todos os que se converteram dessas práticas, para que perseverem na fé e não retornem às antigas ilusões. Defendei a Igreja contra toda forma de sincretismo religioso que tenta misturar a fé cristã com elementos estranhos ao Evangelho. Que os católicos mantenham a pureza da fé recebida dos apóstolos. Livrai os templos sagrados de toda profanação e desrespeito, mantendo-os como lugares santos de encontro com Deus. Que todos os que entram na casa de Deus sintam sua presença real e transformadora. Protegei as celebrações litúrgicas para que sejam sempre dignas, belas e santificantes. Que os sacerdotes celebrem com fé e devoção, e os fiéis participem com espírito de adoração. Inspirai vocações missionárias para que o Evangelho seja anunciado a todos os povos. Que cada cristão seja missionário em seu ambiente, testemunhando a fé com palavras e obras. Livrai o mundo das guerras, do terrorismo e de toda forma de violência que destrói vidas inocentes. Que os líderes das nações busquem sempre o diálogo e a paz. Protegei os soldados que servem em missões de paz para que retornem salvos às suas famílias. Defendei os direitos humanos fundamentais em todo o mundo. Livrai-nos da fome, da sede, da falta de moradia e de todas as necessidades básicas. Que os recursos da terra sejam distribuídos com justiça entre todos os filhos de Deus. Inspirai generosidade nos corações para que haja verdadeira solidariedade entre os povos. Protegei os trabalhadores para que tenham um emprego digno e salário justo. Livrai-nos da escravidão moderna, do trabalho infantil e de toda a exploração do ser humano. Defendei os direitos dos trabalhadores e a dignidade do trabalho humano. Que cada pessoa possa sustentar-se e a sua família com honradez. Livrai as cidades da violência urbana, do crime organizado e do tráfico de drogas. Protegei as forças policiais para que cumpram sua missão com justiça e coragem. Que reine a ordem pública baseada no respeito mútuo e na lei justa. Inspirai os educadores para que formem verdadeiros cidadãos, íntegros e comprometidos com o bem comum. Protegei as escolas de toda violência e degradação moral. Livrai as universidades do relativismo que nega a verdade objetiva. Que sejam centros de verdadeiro saber a serviço da humanidade. Defendei a liberdade de ensinar e aprender conforme os princípios cristãos. Protegei os profissionais da saúde para que sejam instrumentos de cura e esperança. Livrai os hospitais de toda forma de corrupção e negligência. Que os doentes sejam tratados com dignidade e amor. Inspirai novos tratamentos e medicamentos para as doenças que ainda afligem a humanidade. Defendei a ética médica contra os ataques da mentalidade utilitarista. Livrai-nos das pandemias e epidemias que causam sofrimento e morte. Protegei especialmente as crianças doentes e suas famílias, que encontrem alívio, cura ou conformidade cristã. Inspirai os pesquisadores a descobrirem novos meios de combater o sofrimento humano. Defendei os direitos dos pacientes e a humanização da medicina. Protegei os cuidadores e enfermeiros que se dedicam heroicamente ao serviço dos enfermos. Livrai os idosos do abandono e da solidão. Que sejam cuidados com amor e respeito por suas famílias e pela sociedade. Protegei-os da violência e dos abusos. Inspirai programas sociais eficazes para o amparo da terceira idade. Defendei sua dignidade e seus direitos fundamentais, que possam viver seus últimos anos com paz e serenidade.
Livrai-nos dos acidentes de trânsito e de trabalho que ceifam tantas vidas. Protegei todos os que viajam por terra, mar e ar. Que cheguem seguros aos seus destinos. Inspirai prudência e responsabilidade no trânsito. Defendei os transportes públicos para que sejam seguros e eficientes. Protegei os motoristas, pilotos e toda a tripulação dos meios de transporte. Livrai-nos dos desastres naturais e de suas consequências devastadoras. Protegei as populações que vivem em áreas de risco. Inspirai medidas preventivas eficazes. Que haja sempre socorro pronto para as vítimas de catástrofes. Defendei os bombeiros, médicos e voluntários que arriscam suas vidas para salvar outras. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate final contra todas as forças do mal que se opõem ao reino de Deus. Sede nosso refúgio seguro contra as ciladas do demônio que não dorme. Que Deus manifeste seu poder sobre ele, humildemente o suplicamos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino que vos foi confiado, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas imortais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal de orações, chegamos ao final desta poderosa oração a São Miguel Arcanjo. Se esta oração tocou seu coração e trouxe paz para sua alma, pedimos que se inscreva em nosso canal para receber mais momentos de oração e reflexão espiritual. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas orações diárias. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos que também precisam da proteção de São Miguel Arcanjo. Deixe seu pedido de oração nos comentários, pois nossa comunidade se une em oração por cada intenção apresentada. Curta este vídeo se ele foi uma bênção para você. Lembre-se que São Miguel Arcanjo está sempre pronto a nos defender quando o invocamos com fé. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima oração. Deus os abençoe.